Num belo dia, tu acorda, abre o TradingView e de repente vê que o gráfico tá desse jeito. E aí tu fica se perguntando se tu já perdeu todo o período de alta ou se esse aqui é o topo e agora vai começar a cair. Esse é o grande dilema dos investidores. Será que eu tô ficando de fora? Ou esse é o topo do mercado e eu devo esperar ele corrigir? Esse sentimento é conhecido por FOMO, o medo de ficar de fora. Essa é a armadilha psicológica mais antiga do mercado financeiro. Ela é também o maior moedor de CPFs que existe. Nesse vídeo eu vou te explicar como lidar com esses sentimentos e como agir com convicção no mercado para não cair nessas armadilhas. O primeiro tópico que vamos discutir é como ler o humor do mercado. Eu já invisto há mais de 10 anos e isso é uma prática que tem que fazer parte do teu dia a dia no mercado financeiro. E não é nada muito complicado de fazer. Basicamente, nós vamos analisar dois índices. O VIX, que é o índice do medo, também conhecido por medir volatilidade do S&P 500, e o Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância do mercado. Ele mede o sentimento dos investidores. O VIX é visto como um termômetro do mercado e é essencial para tu conseguir ler o humor dos investidores. Ele é conhecido como índice de volatilidade, só que ele não olha para a volatilidade do passado. Ele tenta prever o risco do futuro baseado nas expectativas de opções de compra e venda de grandes investidores. Tá, mas o que isso quer dizer? No mercado financeiro, as opções servem muitas vezes como um seguro para proteger as ações de grandes quedas. Então, quando grandes investidores sentem que tem uma crise ou uma oscilação muito forte chegando, eles começam a fazer o famoso hedge para se proteger desses momentos. E quanto mais hedge esses investidores fazem, mais o VIX sobe. Mas como que a gente interpreta o VIX? Tem uma interpretação que é muito simples, que é essa daqui. Abaixo de 20 pontos, os investidores estão mais dispostos a tomar risco. Entre 20 e 30 pontos seria a volatilidade média. O risco do mercado está moderado. E acima de 30 pontos seria uma volatilidade alta. Ou seja, o risco do mercado está acima da média. E esse aqui que é o gráfico do VIX, dá para observar que ele é bem diferente do gráfico dos ativos normais. Considerando a interpretação que a gente acabou de ver, o VIX agora está em 18,50. Abaixo de 20 pontos, o mercado de opções está nos dizendo que a volatilidade está baixa e os investidores estão mais dispostos a tomar risco. Mas o importante a se observar nesse gráfico são esses picos que acontecem nos momentos de maior volatilidade e geralmente de crise no mercado de ações americano. Aqui, por exemplo, foi 2008 e aqui 2020, momentos de pânico e incerteza total no mercado financeiro. Também teve esse momento aqui, quando Donald Trump anunciou as tarifas comerciais. Vamos adicionar o S&P nesse gráfico para ver se isso tem relação. Aqui fica bem mais claro de ver. A crise da pandemia, grande queda no mercado de ações brasileiro, alta histórica do VIX. Aqui também mesma coisa, tarifas comerciais do Trump. E também recentemente tivemos esse topo aqui, que marcou essa queda com o início do conflito no Irã e a inflação do petróleo. Outra ferramenta importantíssima para medir o sentimento do mercado é o índice de medo e ganância. Como que se utiliza essa ferramenta? Bom, basicamente quando os investidores estiverem gananciosos ou extremamente gananciosos, quer dizer que o mercado vive uma fase de euforia. E fase de euforia normalmente não são os melhores momentos para investir em ativos voláteis. De acordo com a psicologia dos ciclos de mercado, o melhor período para tu ser um investidor cauteloso são os períodos de ganância e ganância extrema. Então, basicamente, isso quer dizer que o investidor experiente ele deve olhar para essas métricas, essas ferramentas e procurar fazer o contrário do que a grande massa está fazendo. No caso, quando o índice de medo e ganância estiver em medo e medo extremo, é que devemos estar procurando por janelas de oportunidade em ativos sólidos do mercado financeiro. Assim como quando o VIX sobe muito, o mercado se assusta, começa a vender ativos a preços mais baratos, como é o exemplo aqui. São nesses momentos que o investidor paciente, experiente, começa a executar suas estratégias. Bom, agora que já entendemos como analisar o humor do mercado, vamos discutir o nosso segundo tópico, que é a blindagem, e como o comportamento do investidor pode te ajudar a se manter frio no meio de tantas decisões e incertezas no mercado financeiro. Então, por que as pessoas, mesmo
tendo acesso a essas ferramentas que ajudam a entender o sentimento do mercado, ainda não conseguem executar um plano que possa se aproveitar desses momentos. Porque falta a blindagem. Se tu tiver uma carteira que tem 20, 30 ativos diferentes, na hora em que o VIX disparar e todos os teus ativos começarem a despencar, o teu cérebro vai simplesmente entrar em pane. Tu vai ter tanta decisão para tomar que tu vai simplesmente paralisar. Esse conceito chama paralisia do investidor. E a chance de tu fazer o pior possível, que seria vender no fundo por desespero, aumenta. Então a blindagem comportamental se resume a ter uma estratégia simples, com regras claras e, acima de tudo, convicção no que tu está fazendo. Para ter convicção na tua estratégia, tu precisa sempre procurar por ativos de altíssima qualidade, porque eles vão te garantir tranquilidade nesses momentos de desespero. Tu se sente mais seguro sabendo que, no longo prazo, as melhores empresas do mundo vão conseguir se recuperar. Além disso, com uma estratégia bem definida, com regras claras, tu não vai precisar fazer nenhuma decisão grande durante o estresse. Tu só vai executar um checklist pré-programado. Tu não vai precisar fazer nenhuma especulação e nenhuma previsão muito mirabolante. E quanto maior for a simplicidade das tuas estratégias e quanto menos ativos tu tiver para acompanhar, mais fácil será ter controle emocional e frieza para passar por esses momentos mais conturbados do mercado financeiro. E eu te garanto que o ponto mais difícil em ser um investidor de longo prazo é sobreviver a esses momentos e saber quando executar uma estratégia de acúmulo de bons ativos e, consequentemente, geração de riqueza. Mas para alcançar esse nível de convicção e de frieza, para executar o que tem que ser executado nos momentos cruciais, esse aqui que é o segredo do investidor experiente. Tu precisa reduzir drasticamente o número de ativos na sua carteira, como eu já falei, e eliminar a complexidade das estratégias. Escolha pouquíssimos e excelentes ativos que sejam líderes globais e geradores de caixa brutal. Os exemplos que eu gosto de dar aqui no canal são a Apple, Nvidia, Microsoft, Meta. Porque quando tu olha só para 3 ou 4 ativos, em vez de olhar para 30, tu começa a compreender profundamente o comportamento deles e como os ciclos afetam os seus preços. Tu já não é mais pego de surpresa, tu começa a identificar com clareza quando que uma grande correção, na verdade, não passa de uma janela de oportunidade criada pelo humor do mercado que é muito instável. E quando essas janelas de oportunidade se abrem, validadas pelo VIX vindo muito alto e o medo extremo dos investidores, tu não vai sair comprando tudo que nem um apostador. Tu vai simplesmente aplicar uma estratégia simples e fácil de executar, que é o DCA, a estratégia de Dollar Cost Averaging. Porém, eu chamo de DCA modificado, porque ele tem algumas peculiaridades a mais, que são os Price Ranges e os Varying Amounts. Então, tu não faz o mesmo aporte todo mês. Tu usa faixas de preço que já foram mapeadas por ti previamente, como essas aqui que eu uso para fazer meu DCA em Bitcoin, e também utilizar a estratégia de Varying Amounts, que seria nada mais nada menos que aumentar a quantidade do teu aporte nas faixas de preço que são mais baratas. Quando o mercado estiver em pânico e o mundo parece que vai acabar, esse é o momento de crescimento do teu patrimônio. Só que tu tem que ter uma estratégia muito simples e bem planejada, porque na hora tu vai estar com medo também. Tu não vai estar achando que tu é o cara mais inteligente do mundo, tu vai estar se duvidando. Então a convicção para executar uma estratégia fácil e simples, já determinada, é essencial para o teu sucesso no mercado financeiro no longo prazo. A mensagem principal que eu quero que tu leve desse vídeo hoje é para parar de correr atrás do preço. Preço é a fumaça e o humor do mercado é o fogo. Desenvolva uma estratégia simples, ganhe convicção em poucos ativos, blinde o seu comportamento e use o índice do medo a seu favor. Deixa que o resto compra topo. O investidor simples, ele espera as janelas certas para colher os lucros. Se essa lógica fez sentido para ti e de alguma forma clareou tua mente, se inscreve aí no canal para ficar atento nos próximos vídeos que eu vou falar mais sobre esses assuntos. E escreve nos comentários
qual ativo que tu está esperando por uma janela de oportunidade. Um grande abraço a todos os investidores e até o próximo vídeo.